Portugal é um país machista e misógino? Então não é? Sim, o nosso país é um país ainda muito ferido pela misoginia que, deixa-me que te diga, não tem área ideológica. A misoginia existe à esquerda e à direita. É preciso que se diga. E é patente, se está patente, e basta tu olhares para os números da violência doméstica para teres o reflexo, claro, da misoginia latente e do machismo internalizado também pelas próprias mulheres, que é uma coisa gravíssima e que acontece muito em Portugal. Mulheres que atacam mulheres, não é? Mulheres que atacam mulheres, mulheres que não entendem sequer que estão a ser discriminadas e que internalizaram a discriminação. Gosto cada vez mais das pessoas. Acho que os seres humanos têm graça. Nós temos graça, de facto. Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades. As pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertarmos-nos do medo. Ninguém é feliz com medo. Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível. Houve um momento em que eu deixei de me preocupar. Senti a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz. Esta vida é um romance. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Há uns tempos que penso em entrevistá-la. Há muito que a admiro pela forma como tem usado a sua voz para dar novo significado à palavra feminismo e pela forma como tem lutado contra a desigualdade de género, dando palco a tantas mulheres na plataforma digital que criou há 2 anos com Iva Domingues. Um site que começou por se chamar Maria Capaz, inspirado numa letra da rapper Capicua, e que logo no primeiro mês contou com mais de 1 milhão de visualizações. Desde aí, o projeto cresceu para uma associação que defende os direitos das mulheres e da comunidade LGBTI. Capazes é agora o seu nome. Esta é a prova de que é preciso pouco para se fazer muito, por nós e pelos outros. Simone de Beauvoir, autora do livro O Segundo Sexo, chegou a escrever: querer-se livre é também querer livres os outros. Rita Ferro Rodrigues é um bom exemplo disso, de quem não se fica pelo umbigo e pela leveza do entretenimento. É uma mulher forte, inteligente, empoderada, determinada a construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais igual, para que acabem os preconceitos sexuais, as desigualdades entre géneros ou os gritantes números de violência doméstica. Só no ano passado, a Associação Portuguesa de Apoio às Vítimas contou uma média de 49 queixas de violência doméstica por dia e 22 mulheres morreram às mãos de maridos, namorados e ex-companheiros. É este o país de brandos costumes? Os tempos que vivemos são conturbados, imprevisíveis e nada está garantido. O avanço nem sempre é para a frente. O futuro nem sempre é um horizonte melhor. Veja-se a recente despenalização da violência doméstica na Rússia ou a subida ao poder nos Estados Unidos de Donald Trump, o homem que quer construir um muro na fronteira com o México e que é acusado de assédio e violação por várias mulheres. Tenho à minha frente Rita Ferro Rodrigues, estamos na Associação Capazes, a filha do dirigente do PS e atual Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, mas que desde cedo soube trilhar um caminho próprio. Rita começou na rubrica juvenil Caderno Diário, na RTP2, e desde aí já fez um pouco de tudo na televisão. Chegou a tentar a representação, foi pivô da SIC Notícias e apresentou inúmeros programas de entretenimento. Rita é maior do que os rótulos televisivos, tanto sabe pôr Portugal em festa, como tem gosto em conduzir entrevistas mais densas e sérias. E é de personalidades assim que a televisão e nós gostamos mais. Olá, Rita. Ai, meu Deus, eu depois disto, pronto, vou-me embora, não quero dizer mais nada. Não, vamos começar. Tu tens mesmo o bicho da televisão, não é? Dá-te gozo variar entre registros. Dá muito gozo. Eu tenho mesmo quase uma dependência da televisão. Atenção que não é uma dependência mediática, é uma dependência pela comunicação. Eu tenho mesmo, quando passo muito tempo sem fazer televisão, fico mesmo com saudades da entrevista, das reações das pessoas, dos silêncios. Ficas a ressacar. Fica a ressacar, claramente, são muitos anos, não é? Eu comecei a minha primeira experiência com televisão foi com 12 anos, atenção. 12? Sim, num programa que se chamava Lentes de Contacto, que era na RTP. E era uma criança, e depois com 16 comecei a fazer, pronto, já com algum ritmo, no Caderno Diário, e nunca mais parei. Portanto, eu tenho 40 anos, podes ver o peso que isso
que isso tem na minha vida, não é? Estamos a falar de televisão de todos os géneros e tu já experimentaste muitos. O que é que mais gostas? Por incrível que possa parecer, aquilo que eu gosto mesmo mais de fazer é o chamado daytime, que é o chamado horário... Eu não diria que ias responder isso. Não? Sabes porquê? Porque assim, aquilo que eu mais gosto de fazer são entrevistas. Neste momento, eu sou muito realista, neste momento não há espaço de entrevistas na televisão generalista portuguesa e mesmo nos canais de cabo, por questões orçamentais e dos programas que são comprados fora serem muito mais baratos do que qualquer coisa que seja de produção interna, é muito difícil teres um espaço de entrevistas. A não ser que faças como, por exemplo, o meu querido amigo Rui Unas, que criou o seu próprio espaço de entrevistas, ou nós, nas Capazes, criámos o nosso próprio espaço de entrevistas. Onde as fazes, não é? Onde as faço. Agora, neste momento, não as faço porque deixámos de ter dinheiro para o fazer, porque as entrevistas são caras, nós pagamos às equipas técnicas e nós estamos a pagá-las do nosso bolso. E, a certa altura, já não dá, não é? Mas se pudesse escolher... Mas se eu pudesse escolher, continuava a fazer as entrevistas, claro que sim. Mas o daytime, que muitas vezes é considerado um parente pobre da televisão, porque há um preconceito em relação ao daytime, porque as pessoas que veem os programas de manhã e de tarde são, por norma, pessoas mais velhas, pessoas que estão desempregadas. E é um género de formato, não é? Pessoas que estão doentes. Sim, mas pode ser tudo alterado, atenção. Também aí há um preconceito, muitas vezes até em relação aos próprios programadores, de olharem para essas pessoas e deixarem e presumirem que sabem o que é que elas querem ver, quando muitas vezes também estão feridos de preconceito e as pessoas querem ver coisas muito melhores. Pois, o preconceito está também em quem desenha esses formatos, não é? Mas eu acho que é possível fazer coisas muito interessantes em daytime e acho que lá está em televisão o único espaço ainda onde se consegue, apesar de tudo, apesar de todas as interrupções, apesar de todos os 760, de todas as coisas que são incomodativas, consegue-se fazer entrevistas com algum tempo. Era isso que eu queria falar. Vamos a isto. Eu não estava à espera de ver nesse registro, apanhei-te por acaso em algum programa à tarde, entre bailarinas e 760 e não estava à espera de te ver nesse registro. Não é exatamente esse formato que mais gostas, apesar de gostares do daytime, claro. É isso? Não é esse o formato que eu mais gosto, apesar de qualquer formato que me leve para a rua, tem sempre para mim um encanto especial, porque eu adoro... É o espontâneo. Adoro falar com pessoas, ter as pessoas à minha frente e ver a reação do público e passear pelo país, e essa era a grande mais-valia desse formato. Também há mais verdade, não é? Saindo do estúdio. Muito mais verdade e há uma consciência muito mais real daquilo que as pessoas querem, daquilo que as pessoas... como é que as pessoas veem o teu trabalho, é tudo muito mais real. Agora, evidentemente que esse não é um formato que seja aquilo que eu mais gosto de fazer, mas eu tenho uma postura em relação à televisão, de alguma não, de bastante humildade, no sentido em que eu sou contratada, eu sou um quadro da SIC, eu não posso pôr-me a dizer que não faço determinados programas, isso não existe, eu não posso fazer isso. E como qualquer pessoa, eu preciso trabalhar. E é evidente que há programas que me dão muito mais gozo do que outros, e é evidente, e alguns dão mesmo muitíssimo prazer, outros até já houve casos em que me deram muito pouco prazer, mas eu consigo tirar sempre coisas boas. E tento também sempre, nos locais certos, e não em entrevistas, nem nas revistas, nem assim, fazer as minhas próprias críticas em relação a esses mesmos programas, no sentido em que, respeitando o formato, eu acho sempre que se pode melhorar e fazer as coisas melhores. Disso podes dizer o que é que te arrependes de ter feito ou ter passado por? Arrepender, por acaso, não me arrependo mesmo. Isto é estranho, tenho tantos programas que já fiz, mas, por exemplo, é evidente que há programas, quando os programas são... deixa cá ver. É que eu estava a tentar puxar pela memória e lembrar-me assim de um que eu tenha... Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Houve um programa que eu achava que ia odiar fazer e depois adorei fazer. Foi um programa que eu fiz logo quando tive o meu filho Eduardo, já foi há 6 anos. Foi um programa com 2 médiums que trabalham com a polícia canadiana, sim. E o programa era um formato em que... Em Portugal isso não é uma prática, mas sabes que há países em que as polícias trabalham com médiums e que os ajudam a resolver crimes. E tu acreditavas nisso? Nada. Nem acredito. Nem mas eu. A questão não é essa. A questão é que, precisamente por isso, foi um desafio extraordinário fazer o programa. É uma espécie de paranormal perante casos reais, não é? Exatamente. E ter eu de me confrontar também e de ser um bocadinho menos... Ser mais tolerante. E ser tolerante significa tu estás a ouvir pessoas dizerem coisas em que elas acreditam profundamente... porque eu não acho que as pessoas com quem eu estava a trabalhar que me estivessem a enganar, acho que eles acreditam imenso nas suas capacidades mediúnicas, digamos assim, e tu teres a capacidade de pôr no lugar, de ouvir, de pôr no lugar do outro e ouvir. O entrevistador é isso. isso. Mas a televisão é verdade. Está ali a câmara, claro. E tu não acreditas naquilo. Como é que geres? Houve momentos, giro sempre tentando ser o mais espontânea possível, houve momentos em que eu me questionei. Sim, o que é que está aqui a acontecer? Eu não tinha resposta. Isso é muito interessante. Isso é uma verdade.
Exato. E eles também sabendo que eu era cética, para eles era o dobro do desafio. Então isso tornou-se um jogo também muito interessante. Saíste dali a acreditar? Não, saí dali com imensa vontade que de facto exista uma vida para além desta, mas eu ainda não tenho provas de que isso aconteça. Mas gostava muito que Gostavas, isso quer dizer que o melhor é mesmo viver intensamente esta vida, porque nada está garantido que haja outra. Eu faço tal e qual, mesmo. Boa noite. Começa agora, aqui na SIC, o nosso caminho até à verdade. Neste programa não procuramos culpados, nem fazemos investigação criminal. Procuramos a verdade, a paz e a tranquilidade através do trabalho desenvolvido por 2 médiuns reconhecidos internacionalmente e com grande prática de colaboração com polícias internacionais, Brian Robertson e Simon James. Em cada um dos programas abordaremos 2 casos de mortes ou desaparecimentos envolvidos em mistério. E o objetivo é sempre o mesmo: devolver a serenidade a familiares e amigos das vítimas. Antes fizeste informação, aliás foste para a SIC para seres repórter, não foi? O que é que te fez desistir do jornalismo? Olha, não foi bem uma desistência, foram 2 coisas na altura certa. Eu entrei para a SIC Notícias, portanto eu vinha do entretenimento da RTP e depois o Rangel e o Nuno Santos foram buscar para ir para filmar a SIC Notícias. Foi um projeto incrível, não é? Filmar um canal desde o início com um grupo extraordinário de pessoas. E depois houve, se quiseres, fiz reportagem, fui pivô. Fizeste escola, não é? Escola. Lá aprendeste. Ganhei, sim, foi ótimo, ganhei uma tarimba que eu precisava também, apesar de já ter alguma experiência que vinha da RTP, não era totalmente inexperiente. E depois, entretanto, convidam-me para ser pivô e é aí que eu tenho um grande choque, curiosamente, com o jornalismo. Que por vezes é o lugar que muitos jornalistas ambicionam, não era o que tu ambicionavas. No meu caso não, porque a postura de um pivô quer-se, e eu acho mesmo que isto é importante, e são os pivôs que eu mais gosto, são estes, quer-se neutral e que se anule em função da notícia, aquilo que deve ser notícia, lá está, é a notícia. E a minha tendência é querer falar e querer opinar e querer dizer coisas e mexer-me muito e portanto tinha ataques de riso, aconteciam umas coisas mais inusitadas. Sério? Claro. Tiveste um ataque de riso a dar informação? Eu tinha ataques de riso com o João Moleira que tínhamos que... estavam a apresentar os dois? Os dois, horrível. Os dois horríveis. Horrível. Ele ainda hoje diz era tortura. Nós, claro que nos divertimos muito, mas aquilo não era suposto ser divertido, não é? Mas olha, os jornalistas, pelo menos americanos, estou agora a apoiar-me da minha memória, e há jornalistas de informação... Não, em canais de SIC Notícias, tipo SIC Notícias. Está bem, mas que têm um pouco isso, não é? Estão a apresentar notícias e têm algum registro descontraído, não é? Mas com informação. Com informação. Os programas da manhã são outros formatos diferentes em que é possível juntar o teu lado mais entertainer com o teu lado de jornalista. Adoras, serias tu. Adoro. Isso é aquilo que eu mais gosto de fazer. Com as câmaras a aproximarem-se de todos os lados. É aquilo que se faz no daytime também, atenção. Ainda assim um bocado diferente. Os programas de daytime têm registros de maior informação, que é aquilo que agora se pretende no programa novo que nós vamos ter, é precisamente ter também esses espaços, mais debate, mais discussão e mais infotainment, mais informação. É possível, agora, no registro da SIC Notícias, no arranque, era preciso marcar uma estação com alguma sobriedade, alguma seriedade, alguma credibilidade, e digamos que eu era sem ser a ramboia, não é? Ao menos isso. Mas nunca te aconteceu aquele momento de José Rodrigues dos Santos, não é? Não, por acaso aconteceu, sim, está nos apanhados. Sim, está nos apanhados da SIC Notícias. Podemos ir ao YouTube apanhar. Mas foi por causa do quê? Há coisas, histórias que não se podem contar, mas coordenadores muito, muito engraçados que entram no nosso auricular e dizem disparados e nós não conseguimos parar de rir, ou peças que são tão parvas que não dá, nós vemos as imagens e não conseguimos parar de rir. Como por exemplo? Ou, por exemplo, uma corrida de salsichas, lembro-me perfeitamente, quer dizer, era uma corrida de pessoas mascaradas de salsicha, aquilo era ridículo, e o João Moleira tivemos um ataque de riso enorme. Ou eu esquecer-me do nome de um jogador de futebol e o telefone desaparecer e eu achando que estava num estúdio de entretenimento, porque era a minha escola, a pedir ajuda ao João, é de morrer a rir, a sério. Aquilo era, olha... Pediste ajuda, tipo, João, ele disse que era a câmera estava nele. E ele, João, podes ajudar-me? E ele, muito engraçado. Fez isso tudo no YouTube. O União de Leiria venceu ontem, ajuda-nos João, Passos de Ferreira. Foi o Passos de Ferreira? Foi o Passos de Ferreira. Uma bola a zero. Também coincidiu com... uma coisa muito mais complicada, que é o facto de eu achar também, com muita tristeza, que há um declínio grande no jornalismo. É isso, queria chegar aí. Há um grande declínio. Que declínio é esse?
É o declínio que eu sinto. Ainda ontem senti, não vou estar a dizer nomes porque é muito chato, mas ainda ontem estava a ver uma peça, por acaso, num canal de concorrência, mas também acredita que já me aconteceu essa sensação de profundo desencanto com coisas que acontecem na SIC. Não tenho essa visão. Peças mal investigadas. Mal investigadas, manipuladas. Não. Com pouca verdade, com pouca isenção. E tu passaste por isso, sentiste isso na altura em que estavas lá? Não senti isso por parte de desfias, nem nada, mas senti que é um caminho que o jornalismo, e por isso é que eu vejo tantos amigos meus que são grandes jornalistas e grandes jornalistas até de jornais e que estão de repente a deixar os jornais ou então estão a ser postos de parte, porque parece-me que estamos aqui num caminho muito complicado. E quem se queixa é posto de lado. Nem é bem só quem se queixa, é quem tem princípios muitas vezes. E quem não abdica desses mesmos princípios, e quem é isento e quem não cede a pressões. Isso é muito triste. Não acreditas no caminho do jornalismo? Não, e nesse papel? Eu tenho que acreditar, senão a pessoa fica... Eu tenho que acreditar até porque conheço grandes jornalistas que não vão abdicar de o serem, mas... E do papel, não é? Mas o meio, a pressão, os grupos económicos, a forma como as coisas funcionam, as audiências, os cliques... tudo isso contribui para o deteriorar do jornalismo, e isso entristece-me imenso. Então, para isso, eu prefiro ir fazer entretenimento com outro tipo de regras, mas muito mais livre e conseguindo ser muito mais eu própria. Olha, vais comprar nabos, que eu vou... Vais ao peixe? Até já. Quando se juntam. Não, deixa lá, venha cá. Sabe que vou apresentar o programa das tardes. Acho bem. Juntos à tarde. Tudo pode acontecer. As tardes não vão ser as mesmas. Vamos estar juntos. Aquela que é a minha mais nova, a Rita Ferro. Olha a Rita! João Baião e Rita Ferro Rodrigues em Juntos à Tarde. Essa tua veia de comunicadora, como disseste, começou cedo. Aliás, pelo que sei, começou na escola. Chegaste mesmo a entrevistar a Amália Rodrigues, não foi? No Liceu Pedro Nunes. Como é que foi isso? Foi muito giro. Eu sempre me envolvi em atividades políticas, digamos assim. Pronto, fazia sempre parte... Tu fazias parte das listas? Era. E ganhavas, imagino. Ganhava. Mas esta vitória foi muito importante, porque o Pedro Nunes era um liceu de betinhos. Perdoem-me quem me está a ouvir, mas é verdade. Tu eras uma betinha? Eu não era uma betinha. Não? Não, eu dava-me com toda a gente, como sempre aconteceu. Isso é uma das minhas características. Mas eu fazia parte da lista I, que era a lista independente, que era uma lista, curiosamente, que também tinha na sua constituição pessoas como o Ivan Nunes, o Luís Osório, portanto, que eram muito mais velhos do que eu. Pronto. E foram buscar uma miúda do 7º ano, que era eu, para ser vogal de cultura, que é de rir. Eu acho isto de rir. E naquelas ações da escola do Pedro Nunes, das listas para conquistar eleitores, trazia-se pessoas de relevo à escola para serem entrevistadas pelos alunos, lembro-me que também foi lá na altura o agora presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que na altura, se não estou a errar, era candidato a presidente da Câmara de Lisboa, já foi há muitos anos. É verdade. E tu atiraste logo para cima, a diva Amália Rodrigues. Foi da Amália. Eu tinha imensa admiração pela Amália, porque a Amália, o meu avô paterno conhecia e falava-me dela com uma admiração enorme, e ela foi lá e de repente dá-se a caso de estar um anfiteatro do Pedro Nunes cheio de gente e ninguém abria a boca para falar, estava toda a gente com imenso medo de fazer perguntas à Amália. Isso em que ano é que foi? Olha, isto foi nos anos 90. Início dos anos 90, portanto eu tinha 12 anos. Eu estava no 7º ano. Muito perspineta Estava de fato de treino, lembro-me tão bem, era dia de educação física, imagina. Depois eu pensei assim, como é que eu estou a entrevistar a Amália de fato de treino? Terás sido a única pessoa, eventualmente, que entrevistou a Amália de fato de treino. Pois se calhar fui a única pessoa, agora que pensas, a não ser talvez a Rosa Mota. Talvez, se elas estivessem, que se cruzaram. E então, ela super disponível e bem disposta, e ninguém abria a boca, e eu decidi, vou fazer aqui, e comecei a fazer uma série de perguntas que eu tinha preparado, e aquilo correu mesmo bem. Foi dos momentos em que eu senti, sabes aquele momento em que tu sentes, uau, isto é tão bom entrevistar alguém, eu não sei, foi assim uma sensação de generosidade dela, ela está a responder às minhas perguntas e está-se a divertir com as minhas perguntas, e algumas perguntas eram altamente estranhas. Por exemplo, o que é que lhe perguntaste? Perguntei-lhe se ela não se... Já está a minha veia de feminista. Se ela não se incomodava com o assédio dos homens, porque tinha imensos homens atrás dela. Ria-se, e disse que sim, que se incomodava, claro, como todas as mulheres. Se ela não queria ir à lua, ela escondeu-se debaixo da mesa
E ela cantou a música O Senhor Extraterrestre, por acaso? Por acaso, não, acho que não. Por acaso não sei se não terá cantado. Olha que agora estás-me a libertar aqui uma memória. Já não me lembro de metade das coisas. Terá cantado nessa altura? Capaz dela, que fartou-se de cantar na entrevista, ela era espetacular. Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. No outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar e ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar a deitar fumo para fora. O senhor extraterrestre disse um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por o terem apanhado sem carta de condução. Ela divertia-se mesmo com os miúdos e aquilo demorou horas. Ai, que engraçado. E depois aconteceu uma coisa genial, que foi, eu andava na ginástica, sempre fui atleta, andava no ginásio Clube Português, e a classe que eu representava foi ao Júlio Isidro, ao Clube Amigos Disney, fazer ginástica. E não era público disso. Pronto, e eu fui lá fazer ginástica, era miúda, e não é que a Amália me vê na televisão e escreve uma carta a dizer, para a Rita da lista I, carta que eu ainda tenho, como calculas, para a Rita da lista I, eu sou chamada ao Conselho Diretivo e pensei, já fiz a geneira, não é? Porque infelizmente eu era muitas vezes chamada ao Conselho Diretivo. E então era a professora do Conselho Diretivo completamente espantada a dizer, Rita, recebeu aqui uma carta da Amália Rodrigues. E então era ela, incrível, a dizer-me, querida Rita, via no Júlio Isidro com o seu sorriso, não sei o quê. Acho que a Rita tem que estudar a comunicação social ao teatro, mas antes tem que tirar um curso superior. A fazer a minha vida. Bem, ela... Premonitório. Genial. Levaste isso à letra? Levei, só que não acabei o curso. Ela ficaria triste. Mas tive um desgosto enorme quando a Amália morreu, porque ficámos mesmo com uma amizade bonita, porque achei incrível, uma diva daquelas, num avião. Ela escreveu aquilo no avião, era papel de avião. Ela lembrar-se de mandar aquilo para uma miúda, só uma miúda, eu era mais uma miúda que andava no liceu. De 12 anos. De 12 anos, e acreditem que ela não fazia ideia, ela só dizia Rita da lista I, ela não sabia ideia. Não fazia a Rita da lista I. Nada, não, às vezes as pessoas podem pensar, se calhar, nem sequer o meu pai nessa altura ainda tinha qualquer visibilidade, assim, mais coisa. Portanto, não foi por aí, foi mesmo porque ela achou graça à pespineta e mandou uma carta. Ainda tens essa carta? Ainda tenho essa carta e tento, na minha vida, nos momentos em que sou confrontada com o facto de ser figura pública, eu tento lembrar-me desse momento, porque é muito fácil nós nos esquecermos, ou seja, de um momento de alegria profunda que eu senti quando aquela pessoa que eu admirava tanto me valorizou. E às vezes quando tenho miúdas, sobretudo, a virem ter comigo e posso tirar uma fotografia, claro que sim, sabes? Claro que sim, que honra, que orgulho, e lembro-me sempre desse momento, do que é que eu senti, e à escala, que meu Deus, jamais me compararia com a Amália, mas tentar sempre fazer com que aquele momento seja um momento especial, porque se aquelas pessoas nos admiram, por alguma razão, nós temos que nos sentir muito, muito gratos e responsáveis por essa admiração. E ter humildade, não é? Claro, e não é só mesmo o gosto, sabes? O gosto de tornar esse momento especial. Que foi o que ela fez comigo. Eu senti-me super especial, não é? Eu nunca mais me esqueci dessa sensação. Tu eras uma miúda popular, então, na escola? Era uma grande pespineta, uma grande Maria Rapaz. Era popular, sim, porque me dava com toda a gente, desde os Betos, no Pedro Nunes aquilo era um bocadinho sinistro, porque aquilo era um género de um apartheid. Um Arca de Noé. Era horrível. Havia os Betos, depois havia as pessoas do Muro, que eram os Chungas, chamados Chungas. Ui, os Mitras. Muro, os Mitras. Depois havia a malta do desporto, que no fundo era a malta mais... Isso eras tu, não é? Também, mas eu dava-me com todos. Tu eras a do fado treino. Eu dava-me com toda a gente e, portanto, era popular, mas foi sempre, vou dizer uma coisa que pode parecer estranho, mas foi sempre pelos meus skills mais intelectuais do que por ser eventualmente giro ou não sei o que não era. Até era um bocadinho patinho feio, por incrível que... Sentias-te assim? Sentia-me completamente. As minhas amigas eram todas altas, tinham todas o cabelo comprido, eram todas hiper femininas, e isso era o padrão que era valorizado, e eu era exatamente o contrário disso. Eu era baixa, super atleta, mas tipo, não tinha formas femininas, andava sempre despenteada, portanto, não era nada a imagem daquilo que corresponde ao que deve ser uma mulher. Isso foi muito determinante, sabes? Isso foi muito determinante na minha formação. Porquê? Porque percebi que aquilo que eu queria que valorizassem em mim não era de facto isso.
Porque nessa altura, por exemplo, a relação com os rapazes era muito dura. Eles não achavam graça nenhuma. Os rapazes não achavam graça às miúdas que tinham um bocadinho mais de inteligência e que ainda por cima não correspondiam aos padrões de beleza, estás a ver? Mesmo na fase adulta há muitos homens que não gostam de mulheres assim. E depois quando eu mudei, quando o meu corpo começou a mudar e eu comecei a ficar uma mulher, eles de repente começaram a achar muita graça, mas eu continuava a não achar graça nenhuma a esse julgamento. Entendes o que eu estou a dizer? Pelo físico, apenas. Exatamente. E portanto isso foi uma lição que me foi preciosa. Foi muito importante mesmo. Até para também te pôr no lugar do outro e saberes que se a ti te chateavam porque não tinhas maminhas e não tinhas rabo e parecias um rapaz, que era isto que me diziam. O que é que te chamavam? Era, não tens culpa às calças. Estava a passar a ferro, palavra de honra. Sério, achavam que eu era um... Mas eu pensava, aquilo fortaleceu, mas ao mesmo tempo via, pois o outro era porque era gorda, o outro era porque usava aparelho. E é muito cruel a escola, não é? É muito cruel, mas essa aprendizagem foi fundamental para me pôr no lugar do outro. Entendes o que eu estou a dizer? Eu não sei como é que as pessoas que sempre foram valorizadas fisicamente conseguem muitas vezes perceber o que é a dor de alguém que é perseguido por alguma característica física, seja a cor da pele, seja o tamanho do nariz, seja a gordura. É muito difícil, e nessas idades em particular é muito difícil. E agora essa experiência também me tem dado muito jeito nas Capazes para poder dar alguma, às vezes, ajuda, algum aconselhamento daquilo que é a minha experiência de vida a outras miúdas na mesma situação, porque estas situações continuam aí. São os pequenos bullings, não é? Exatamente. Sim. Nessa altura não havia este nome. Não existia este nome, mas era exatamente isso que se tratava, sendo que no caso das mulheres continua a ser bastante mais grave, não é? Tu, entretanto, tentaste comunicação social, não é? Direito também? Andei em Direito, até ao segundo ano, depois desisti, ainda tive o privilégio de ser aluna do professor, do nosso agora Presidente da República, de Direito Administrativo. O professor Marcelo, agora Presidente. É verdade. E depois fui para a comunicação social, mas também não acabei. Estavas à procura de ti? Não, sabes, eu vou dizer uma coisa altamente impopular, mas eu nunca senti que fosse importante ter um curso superior. Porque sentia que eu estava a conseguir, eu conseguia captar através, por exemplo, dos livros, que sempre li brutalmente, as viagens que ia fazendo, as pessoas interessantes que ia conhecendo, e eu não me sentia menos capaz, lá está, do que as pessoas que estavam a tirar cursos. E como comecei a estudar, a trabalhar muito cedo, depois era uma questão de abdicar entre o meu trabalho e estudar. E eu não conseguia abdicar. Quando foste fazendo a tua formação, a tua escola de vida, é o que se chama. Exato. Sim, de vida, procurando também formação em algumas áreas. Ainda continuo a procurar. Eu agora em março vou começar um curso que me foi oferecido quando eu fiz 40 anos, de igualdade de género, um curso, é quase uma pós-graduação, e portanto eu vou fazendo coisas sempre. Eu gosto muito de estudar, atenção. Mas aquela coisa de que era, só vais ser alguém se tirares um curso superior, eu nunca engoli isso com muita... Nem agora? Nem agora, não. Pronto. Tentaste também a representação, não é? Foi, mas isso que era um dos conselhos da Amália. Tal e qual. Há que tentar. Tal e qual. Eu lembro-me que entraste numas séries. Eu entrei, eu fiz teatro, no Teatro Aberto, com o João Lourenço, com a Ana Zanatti, com o Carlos Daniel, que infelizmente já morreu, com o Virgílio Castelo, ficámos amigos desde aí. Que peça que era? Era uma peça do Jean Huy que se chamava O Ensaio. E tu fazias o quê? Eu era uma aia. Era uma aia da Ana Zanatti. E também fui fazer o casting, as provas, e fiquei... mas percebi logo, e gostei da experiência, mas foi muito mais importante do ponto de vista humano, porque eu estava naquela idade complicada, essa aí foi para aí com 18 anos, estava naquela idade complicada em que teres ensaios todas as manhãs e todas as noites, e o João Lourenço é um encenador altamente e ainda bem exigente, quando os teus amigos estão todos nos copos e sair à noite, ok, não é fácil. E houve um dia que eu lembro-me que eu levei era a altura dos bips, lembras-te dos bips? Lembro-te. Eu tinha um namorado que andava assim mais entusiasmada e eu levei o bip para o palco e durante o ensaio, foi para aí 2 dias da estreia, o bip vibrou. O João Lourenço deu uma maior lição da minha vida, maravilhoso. O João Lourenço tirou-me do palco e disse: não vais fazer a peça. Agora imagina, tínhamos ensaiado meses e meses e meses, e a 2 dias não vais porque não tens capacidade de perceber o que é que se está aqui a passar, não tens capacidade de respeitar um trabalho que é um trabalho de equipa, não tens respeito pelos teus colegas, mesmo uma lição. Eu fiquei devastada, fartei-me de chorar, e foi a Ana Zanatti, o Carlos Daniel e o Virgílio que depois foram interceder. E claro que o João no fundo queria, agora somos muito amigos, ele no fundo queria-me dar uma lição, e deu-me. Isto porquê? Porque eu depois, nesse ensaio, eu falhei uma coisa que não podia ter falhado, porque ele achou, e foi porque estava claramente desatenta. E foi uma lição de humildade. Claro que eu depois estreiei a peça,
E foi giríssimo, mas isso foi a coisa mais... O meu papel era um papel completamente irrelevante, era um papel mais que secundário, era quase uma figuração especial. Mas foi uma lição para a vida. Portanto, o teatro, para mim, vai ficar sempre marcado a esse episódio. Mas achaste que a representação não era o teu caminho? Achei que não sentia aquela alegria e brilho em tudo quando estou a conversar com alguém ou a fazer uma entrevista. E que não eras boa o suficiente? Sim, nem sequer tive tempo para o testar, mas eu acho que se não foi é porque não era, sabes o que é? Um bocadinho como nas relações. Isso é uma frase bonita, repete lá. Se não foi é porque não era. Se não foi é porque não era. Não vale a pena chover no molhado, não é? Escreve. Vou dizer-lhe agora. Abre o João Baião, se ele andar assim senhora, na piscina, agora vou dizer... a pessoa passa, posso pousar o copo? E olha... A senhora agora vai dizer uma coisa que é a Diga. senhora, que é uma das criadoras, e muito bem, dessa plataforma Capazes? As Capazes, sim, que é uma defensora dos direitos das mulheres. Imagino se eu fizesse isso a uma colega minha, assim também. Acha bonito? Se fosse você, a mim, e eu assim, não havia qualquer problema. Porém, se fosse um desconhecido na rua, que eu não conheço de lado nenhum, a fazer-me isso, o calo estava internado. A diferença é que nós somos amigos. Eu agora faço um salto no tempo e quero falar da Maria Capaz. Sim. Como é que surge a Maria Capaz? Surgiu há 2 anos, não é? Como é que surge? Olha, surge de uma... Eu sempre fui, por estas razões todas que te estou aqui, e já algumas já tocámos, sempre fui feminista, sempre fui educada, mesmo em igualdade. Eu tenho um irmão gêmeo e eu fui educada em igualdade plena, no sentido em que eu nunca ouvi lá em casa a conversa, isto é para o João porque o João é menino, ou isto é para a Rita porque ela é menina. Não. Nunca, não acontecia isso. Ou nunca senti que era, o João tem mais jeito para o desporto, nada disso. Nós brincávamos com os mesmos brinquedos, portanto, não sendo uma coisa... Mas eram as tuas brincadeiras com ele? Olha, os fortes dos índios, por exemplo, mas ele também brincava imensas vezes comigo com as bonecas, e isso não era estigmatizado, ok? Porque, como nós sabemos, o machismo é muito grave para as mulheres, mas também é muito grave para os homens. E parte dos pais, sem eles terem consciência, não é? Exatamente. E não sendo uma coisa, como é que eu tenho de explicar? Falada, ou seja, isto era natural. Era natural. Portanto, o meu grande choque com aquilo que eram as diferenças, com as desigualdades de género, foi precisamente na altura do liceu. Porque eu saio de um meio protegido, digamos assim, vou para o liceu, e quando o meu corpo se transforma, eu que tinha tido o bullying de não tens cu para as calças. Esta frase é genial, não é? Eu não consigo. És uma tábua de passar a ferro, não sei o quê. E sentia o meu corpo sempre sob julgamento. De repente, eu cresço, fico com maminhas, fico com rabo, como todas as mulheres, e eu pensei, se isto agora acabou, deixaram-me chatear. Mas não é que me continuam a chatear. Agora era porque afinal já tinha... Assim, tu não consigo andar... Ganhaste novo interesse, não é? Não conseguem andar sossegadas na rua. Porque é que o nosso corpo está sempre no centro? Porque é que os homens não nos respeitam? Eu não ando na rua... Isto eram as coisas que eu me passava pela cabeça quando era pequenina, não é? Quando era miúda. Eu não ando na rua aqui a observar os homens. Porque é que eu me sinto insegura na rua? Assediar os homens, não é? Porque é que eu me sinto insegura na rua e os homens não sentem? Porque é que eles acham que podem invadir o meu espaço e dizer-me coisas que eu não quero ouvir? E ao longo dos anos foste sentindo isso cada vez mais? Em ti e nos outros? Nas outras? Sempre. Com todas as conversas que tinha com as minhas amigas mulheres... Todas têm histórias destas para contar. Alguma situação que aconteceu contigo ou com amigas que te marcou? Tantas. Por exemplo? Olha, a primeira vez que vi um homem nu foi no Jardim da Estrela e foi horrível. Eu tinha 12 anos e foi um homem que saiu dentro de uma carrinha. Ui! Todo nu, sim, a chamar-me nomes e era um tarado, claramente, uma pessoa... Isto era 8 da manhã. Eu era uma criança, eu desatei a correr. Cheguei atrasada à aula, deixei cair o estojo. Isto é só uma das histórias. Mas, por exemplo, fui para a neve com as minhas amigas, estávamos a chegar, isto para aí com 15 anos ou 16, estávamos a chegar ao apartamento, achávamos que o senhor estava a abrir a porta, não estava a abrir a porta, também estava nu à porta do apartamento. A tocar-se, será? A tocar-se, andou a correr atrás de nós pela neve. Quer dizer, isto, se tu falares com algumas mulheres, isto acontece constantemente. Esta história que eu estou a contar... Todas as minhas amigas dizem, também já me aconteceu como se fosse uma coisa normal. Quando não já é muito para além da típica história do piropo dos homens das obras. Claro que não, os homens das obras e o piropo é só o princípio disso, se quiseres, não é? Porque, claro, nem todos os homens são iguais, nada disso, atenção, eu sei perfeitamente que não. Mas a questão é que não se vê isso ao contrário. Tu não vês uma mulher fazer isto a um rapazinho de 12 anos. E depois acontece que quando eu sou mãe, e é isso que nos leva às Capazes e à Maria Capaz, quando eu sou mãe e a minha filha está nessa transição de idade e começam-lhe a acontecer exatamente as mesmas coisas, a minha filha e a filha da Iva, que são grandes amigas, que nos acontecia a nós, eu pensei, eu tenho que fazer qualquer coisa para parar isto, não dá. Por causa da tua filha? Muito. Foi também muito por causa da minha filha, muito, porque de repente começa a chegar a casa e a dizer...
a contar as mesmas histórias, eu pensava, mas como é que é possível? Isto perpetua-se, estes gajos acham que podem continuar a fazer isto sem haver nenhuma... Nem que seja termos a decência de dizer que isto não está bem, que nós temos o direito ao espaço público tal e qual como os homens têm, e que isto tem que acabar. Eu quero que a minha filha se sinta livre na rua, eu não quero que ela saia à noite, como me acontecia a mim. Já estava a tirar no táxi, já estava a tirar as chaves de casa, que era para abrir a porta para ver se não vinha nenhum homem atrás. Isto acontece com todas as mulheres. Isto é uma sensação de insegurança que só as mulheres é que conhecem. Os homens não conhecem esta sensação de insegurança. E pronto, e foi isso que me levou a agir. Numa altura em que, obviamente, percebemos, tanto eu como a Iva, que o feminismo e a igualdade de género estava outra vez a entrar com força na agenda internacional. A Emma Watson e outras pessoas que falaram muito, que começaram a voltar a falar muito do assunto, e que nós achámos que em Portugal tinha que haver um contributo sério para o debate. Foi por isso que surgiu a Maria Capaz. E da ideia à plataforma, ao site... Como é que foi? Foi fácil? Não, nada Imagino fácil. Que não é? Nada fácil, porém, a adesão das mulheres foi imediata, isso foi comovente. Ou seja, nós desenhámos o projeto e o nosso ouro era as mulheres que colaborassem connosco. O grande objetivo era? Era de fazer uma plataforma, claramente, um site, começar por aí, ainda muito antes da associação, em que as mulheres pudessem partilhar tivessem voz, condição feminina, que tivessem voz, em que pudéssemos também dar visibilidade às mulheres, isto é muito importante. E criar agenda. Criar agenda e combater, através de textos e trabalhos, os machismos, os micromachismos, as misoginias, as discriminações de género. De repente, nós olhámos e tínhamos um exército. E como é que vocês foram recebidas? Muito bem. Porque o feminismo ainda está ligado em muitas cabeças às mulheres, tipo de mulheres histéricas, que queimam os sutiãs, masculinas, não é? Uma estupidez, não é? E vocês não levaram com essas críticas? Não, assim, isso é quase... nós temos esta imagem, não é? Tanto eu como a Iva, que de certa forma desconstrói qualquer desses estereótipos que possa existir em relação a feministas, que são absolutamente errados todos. Mas depois também podem dizer que vocês são histéricas. Claro, mas isso aí qualquer mulher neste país que tenha uma voz e que a saiba usar é histérica. Qualquer. Tu vês um debate, se há uma mulher que ganha um debate a um homem, porque se impôs, porque foi assertiva e porque argumentou melhor, aquela histérica. Ou porque é engraçadinha. Temos o caso, claro, das nossas representantes do Bloco de Esquerda, que acontece-lhes isso frequentemente, mas também há outras mulheres, mesmo da direita, em que basta serem assertivas e são logo, ou são logo, por exemplo, condenadas pela roupa que usam, ou, portanto... Por serem mulheres. Por serem mulheres. Mas vocês foram bem recebidas. Nós fomos bem recebidas. Nós tivemos aqui uma dificuldade no início, que agora já foi ultrapassada, que foi juntar há muitos feminismos, não se pode falar só de um feminismo, e há mulheres dentro destas que nos acompanham, que já têm uma carreira no feminismo, no sentido em que já pensam nestas questões muito profundamente há muitos anos, e depois há pessoas que acabaram de chegar agora. Nós recebemos artigos de miúdas de 14 e 17 anos, e nós dissemos desde o início que seriam todas tratadas da mesma maneira, exatamente com a mesma visibilidade na nossa plataforma. E isso, numa primeira fase, foi difícil. Foi difícil explicar às mulheres com mais conhecimento, com mais estrada no feminismo, que teriam e que deviam debater com aquelas que não tinham informação nenhuma, e que isso é que seria a grande mais-valia. Porque o feminismo pode ter vários caminhos. Porque senão estaríamos, exatamente, porque pode ter vários caminhos, e porque senão estaríamos todas a falar umas para as outras. E nós não queríamos. Nós queríamos abrir para novas gerações, as pessoas perceberem que esta conversa, esta discussão não podia ficar fechada nas academias e que tinha que ser aberta à sociedade, às escolas, às empresas, às ruas. Percebes? O Capazes é um novo feminismo, dá palco a isso? Eu acho que é um novo feminismo no sentido em que está integrado nesta, se quiseres, quarta vaga de feminismos, que já não são só focados, que têm como foco, obviamente, sempre a mulher, mas entendem a mulher fora do estereótipo de género que lhe é atribuído. E por isso é que esta quarta vaga, digamos assim, inclui os movimentos LGBTI e todas as questões que têm a ver com o feminino como considerado mais inferior, vulnerável ou frágil. E daí a ligação a estes movimentos, não é? Porque nós sabemos que um homem gay, por exemplo, é atacado por ser gay. Porquê? Porque é feminino. O feminino é que está a ser atacado. E é por isso que ele está a ser atacado. É porque não é suposto haver ali um lado que é considerado feminino. E, portanto, estas questões do género, dos estereótipos de género, são questões muitíssimo atuais
da identidade de género, do que é definir a identidade de género, definir a orientação sexual, que são coisas completamente diferentes e que há uma confusão enorme na cabeça das pessoas, definir o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é que afinal nos distingue. Se calhar não há assim tanta coisa que nos distinga. Essas são as grandes questões de fundo que as capazes tentam resolver, a contribuir para o debate, porque ainda falta aqui um grande caminho a fazer. Bem, agora ainda há mais, não é? Isto é horrível, porque nós temos as coisas como garantidas e agora olhamos para o mundo e de repente tens o Trump, que é o maior misógino da história, pelo menos da história dos últimos anos. Não me lembro de um político com tantas responsabilidades e com tanta misoginia a assumir um cargo de poder tão grande. A única coisa boa do Trump, as mulheres acordaram. Só lhe agradeço isso. Esta Women's March, que aconteceu agora, é verdade, que levantou milhões de mulheres no mundo inteiro, foi lindo, lindo. De vozes de mulheres na rua, não só de mulheres, também de homens, não é? Mulheres de homens, claro, mas eram as mulheres que estavam a liderar o processo e isso é importante. E só por essa reação já vale a pena a existência do Trump. Are you ready to shake up the world? Welcome to the revolution of love. To the rebellion, to our refusal as women to accept this new age of tyranny, where not just women are in danger, but all marginalized people. A América elegeu um negro, mas preferiu eleger um misógino absolutamente ignorante. Que não escondeu. Não escondeu a misoginia, antes, pelo contrário, fez quase disso uma bandeira xenófobo, racista. Eu agarro-as pelo sexo, não é? Claro, do que eleger uma mulher competentíssima. E agora nós olhamos para a questão dos e-mails que supostamente tramou a Hillary e pensamos, o que é que são isto? O que é isto? Que questão que é esta comparado com o animal? O que é que isso diz? Os animais. O que é que isso diz dos Estados Unidos? E destes tempos. Mundo, não é só dos Estados Unidos, atenção. Diz coisas muito graves, diz que as pessoas vivem em medo e que é no medo que surgem os ditadores e que nós temos de estar muito vigilantes à democracia. Mesmo aqui na Europa, não é? Mesmo aqui na Europa. Vamos ver o que é que acontece em França, estou bastante preocupada, vamos ver, e temos sinais complicados noutros países, vamos ver. Acho que aqui em Portugal, apesar de tudo, não tem a ver com a abençoada geringonça, como eu costumo dizer, mas acho que nós, apesar de tudo, vivemos mesmo numa ilha, neste momento, de garantia dos direitos e liberdades, que é muito importante. Quanto a isso, eu pergunto, Portugal é um país machista e misógino? Então não é? Olha, estava há bocado, eu fiz uma entrevista ao Rui Unas, que foi muito interessante porque ele não tinha grande conhecimento de algumas questões relacionadas com a igualdade de género e com aquilo que é a minha especialização, digamos assim. Foi uma conversa muito de entre amigos, mas muito descontraída. E o Rui depois telefonou-me e disse, Rita, aliás, ele ficou chocado, ele disse, Rita, eu já fiz milhões de entrevistas, eu nunca tinha tido tantos haters como na tua entrevista, tantos homens a dizerem para tu ires para a cozinha, para estar calada, que eras uma radical, que isto e que aquilo, e tu vais ouvir a entrevista, é a coisa mais normal do mundo, até, eu acho que equilibradíssima, não tem nenhuma sequer provocação especial, mas mesmo que tivesse, não é? Sim, o nosso país é um país ainda muito ferido pela misoginia, que, deixa-me que te diga, não tem área ideológica. A misoginia existe à esquerda e à direita, é preciso que se diga. E é patente, se está patente, e basta tu olhares para os números da violência doméstica para teres o reflexo, claro, da misoginia latente e do machismo internalizado também pelas próprias mulheres, que é uma coisa gravíssima e que acontece muito em Portugal. Mulheres que atacam mulheres, não é? Mulheres que atacam mulheres que não entendem sequer que estão a ser discriminadas e que internalizaram a discriminação. Mulheres que são contra as feministas. Por exemplo, ou mulheres que dizem que não são feministas, porque não percebem que ser feminista é, nós não queremos ser iguais aos homens, nós queremos ter os mesmos direitos e oportunidades, direitos e cívicos, estamos a falar de coisas que são, percebes? Mas há muitas mulheres que ainda não compreenderam isso e que internalizaram por estarem tão habituadas e como é que eu estou a explicar? Isto está no nosso código genético. Isto é como, por exemplo, a comunidade gay, quando ao princípio se começou a falar do casamento entre pessoas do mesmo sexo, muitos gays disseram, não, sou contra. E são contra porquê? Depois mais tarde vieram ficar a favor, porque na cabeça deles nem sequer lhes passava pela cabeça que tivessem direito a esse direito, que fossem iguais. Isto é no caso a homofobia internalizada, e com as mulheres acontece muitas vezes isto. Então o que é ser feminista? Ser feminista, para já, é uma forma de vida e de educação, no sentido em que tu, a partir do momento em que és feminista, já não olhas o mundo nunca mais da mesma maneira. Tens uma lente
uma lente feminista que é muito dolorosa, deixa-me que te diga, mas que te faz ver as desigualdades em tudo. E estar atento a essas desigualdades e denunciá-las. Eu acho que isso é que é ser feminista. Podes ser homem ou podes ser mulher. Ser feminista é acreditar profundamente que a igualdade de géneros, ou seja, que a igualdade de direitos cívicos, de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, contribui para um mundo mais justo e mais inteiro e mais feliz. A verdade é que, efetivamente, em Portugal e no resto do mundo, as mulheres ganham menos que os homens, não é? Todos os estudos apontam para isso. A diferença salarial entre homens e mulheres ronda, em Portugal, os 14,9%. No conjunto da União Europeia, a diferença é ainda maior, 16,7%. É uma grande diferença. Uma diferença enorme, sendo que em Portugal é gravíssimo, porque, como em muitos outros países do mundo, depois olhas para as faculdades e tens as mulheres a acabarem as licenciaturas com brilhantes notas. Com estão em maioria, não é? Na universidade. Em maioria, clara. E depois há o chamado teto de vidro, não é? Que é o que acontece, porque é que nós não conseguimos furar? Chega lá acima aos cargos de topo. Não chegas aos cargos de topo, vais ver, não há mulheres CEOs em empresas cotadas na Bolsa em Portugal. O Governo acaba de propor cotas para as empresas do setor público porque só 12% das mulheres estão nos conselhos de administração das empresas cotadas em Bolsa. Não é? Acho isso muito bem. Isso até é uma medida que, se não estou em erro, vem ainda da antiga Secretária de Estado, que era do Governo PSD. Portanto, como vês, há aqui políticas que se mantêm entre mulheres que ocupam cargos de chefia e de decisão política que podem mudar as coisas. Eu acho concordas com o sistema de cotas? Claro que sim. Eu adorava, como o Dia Internacional das Mulheres, eu adorava que não existisse. Era sinal de que já não precisávamos, mas enquanto existir essa desigualdade, só através das cotas é que a conseguimos combater. Claro que sim. Outra das evoluções da plataforma Capazes é a inclusão dos homens no discurso, no envolvimento. Capazes é uma causa para todas as pessoas que acreditam nos valores da igualdade, é isso? É isso mesmo. E homens, obviamente, também. Homens feministas, sendo que para ser homem e ser feminista tem que se ter um caderno de encargos grande, ou seja, tem que ser responsável e tem que ter uma noção histórica de que existe um sexo, o masculino, que oprimiu durante muitos anos o sexo, que é o feminino. E ter esta noção histórica é a primeira coisa importante para ser homem e ser feminista, porque, na verdade, os meus amigos que são feministas, e tenho muitos, dizem, mas eu não consigo sentir aquilo que tu sentes, porque eu não sou mulher. Claro. Há coisas que não conseguem sentir, mas terem empatia com aquilo que são as discriminações que as mulheres sofrem e quererem, mais do que isso, fazer alguma coisa para alterar esse caminho é fundamental. Porque imagino que haja muitos homens que têm este discurso politicamente correto, mas depois em casa estão no sofá. Então, e não fazes nada. E não só, e pior do que isso. A mulher dizem à mulher ou à companheira. Sim. E há homens que têm esse discurso porque fica bem na fotografia, mas que depois não exercem no dia-a-dia. São machistas em casa ou fora dela. Seja nas suas casas, ou seja mesmo nas suas empresas, ou seja onde for. É preciso mesmo exercer, não basta ser. Escreve também essa frase. Concordas com a célebre frase da Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher? Claro que sim. Cada vez mais. E essa frase comove-me muito, como vês. Simone de Beauvoir está sempre acompanha-nos sempre aqui em alguns livros dela, sim. No Sexy e outros. Essa frase agora comove-me muito, tendo em conta esta quarta vaga do feminismo, ainda me comove mais, porque quando pensamos, por exemplo, nas pessoas trans, portanto, que nasceram com um corpo e com um órgão sexual atribuído, mas que a identidade sexual não corresponde ao órgão sexual nem ao corpo com que nasceram. Se tu pensares nisto, esta frase da Simone de Oliveira, a minha querida Simone de Beauvoir. Da Simone de Beauvoir, por acaso faz sentir este paralelismo, porque a Simone de Oliveira porque a Simone de Oliveira é uma mulher que eu admiro imenso e que tem imensa força e que também é feminista. Mas enfim, isso já são outras núpcias. Da Beauvoir faz muito sentido que se perceba que estamos em construção, não é? Estamos em construção e que somos uma construção, o género é uma construção da sociedade também. Não estando nós a falar necessariamente de pessoas trans. Não estamos nós a falar de pessoas trans, estamos a falar de tudo aquilo que influencia a nossa vida e a nossa educação como pessoas, independentemente do nosso género, mas como mulheres em particular, cujas influências são muito mais dramáticas na definição daquilo que é suposto ser mulher do que ser homem. Com o projeto Capazes, tornaste-te uma mulher mais completa, mais bem acabada? Olha, eu com o projeto Capazes tornei-me seguramente numa mulher mais feliz, por mais que isto possa parecer estranho, porque, por outro lado, confronto-me todos os dias com a minha própria ignorância em relação a muitos assuntos, o que é ótimo, porque eu gosto de aprender.
E todos os dias me confronto com mais e mais discriminações. E isto é de certa forma angustiante, portanto podia não me fazer feliz, mas o facto de conseguir combatê-las através de um projeto que criei e tendo uma equipa e tendo um exército de mulheres incríveis e muito preparadas e muito motivadas neste barco faz-me claramente ser uma pessoa mais feliz. Eu imagino que este projeto seja um dos que mais te realizaram até agora. Não, este é mesmo, claramente, não tem comparação possível com nenhum outro. O que mais te realiza? Sim, sem dúvida nenhuma. Não houve nenhum programa de televisão, nem nada que eu tivesse feito até hoje que tivesse este impacto na minha vida. É o teu projeto de vida? É o meu projeto de vida e é aquele que eu espero que era ótimo que um dia não fosse necessário, atenção. Que os capazes pudessem fazer parte de qualquer museu da igualdade, como as gerações nessa altura fossem visitar e dissessem as nossas avós tinham que fazer isto e a igualdade fosse realmente uma realidade. Isso era lindo, mas acho que ainda vai demorar algum tempo. Sim. Acredito que certamente também te realizaste muito com a maternidade. Claro. És mãe de 2 crianças, não é? Um rapaz e uma rapariga. Com que valores os educas? Eu pergunto, já lhes passas esta questão da igualdade de géneros? Completamente. Bom, minha filha tem 14 anos, é uma feminista com 14 anos, ou seja, muito pior do que eu. Já está do teu tamanho, imagino. Já está do meu tamanho. Como te digo, já se começou a confrontar com as mesmas questões que a mim me perturbavam na idade dela. É muito atenta, faz partilha de textos comigo, já vai procurar materiais de coisas que sabe que me interessam. É uma Maria capaz? Completamente. Contestatária na própria escola, apesar dela ser de ser boa aluna e de os professores a apreciarem, muitas vezes ela corrige os professores em questões de género, em questões... Por exemplo, houve um professor outro dia que lhe disse não sei o que é correr, não sei o que é, como uma menina. Ela levantou-se e disse, professor, acha que eu corro assim? Portanto, ela desconstrói as coisas nas aulas, ou num manual que encontra de matemática, em que, para variar, o pai está a ler o jornal e a mãe está na cozinha a fazer o jantar. Ela vai lá e diz, mas o que é isto? Mas, portanto, é muito que giro engraçado. Esta geração fazer isso. Sim, e não é só ela, tem muitas amigas do grupo dela. Ela tem um grupo de raparigas fortíssimo e todas são feministas. É muito curioso. E se esta geração for assim, isto muda, não é? Mais rapazes também. Tem muitos rapazes que já percebem e que querem acompanhar e que querem saber mais. E pronto. E o Eduardo tem 6 anos, mas já está a ser educado exatamente da mesma maneira que a Leonor. E também já tem os seus confrontos com a dura realidade de ser um homem educado para o feminismo, que é... Então... Por exemplo, ele desvaloriza, vou-te dar um exemplo, ele desvaloriza em absoluta a distinção que a sociedade faz das cores. O azul é para os meninos, o cor-de-rosa é para as meninas, e a cor que ele mais gosta é o cor-de-rosa. Que giro. E sempre que ele escolhe uma coisa cor-de-rosa, e por exemplo, no outro dia escolheu um brinquedo, fomos pagar o brinquedo à loja e a senhora da loja disse, querido, deves ter enganado, que isto é cor-de-rosa, é de menina. E ele, na altura tinha 5, com 5 anos, disse, não, as cores... Não há cores de meninas e de meninos, estás a ver os géneros? É lindo. Uau. Pronto, mas isto é um trabalho que quando começas a ver que tem frutos, e isto passa, mas olha que isto é difícil, porque isto passa até pela tua própria, eu própria, que tenho isto tudo na cabeça, muitas vezes tenho que me lembrar, porque isto é tão forte, as influências que nós temos. Por exemplo, eu estou-me a maquilhar, a Leonor põe-se ao meu lado, mãe, posso experimentar o teu batom? E ele vê, com 6 anos, e diz, mãe, posso experimentar o teu batom? A primeira coisa que uma mãe faz é, ai, tu podes, mas o Eduardo não, eu deixo. Depois ele odeia, porque é do feito dele, mas experimentou, e não sentiu que a mana pode fazer umas coisas e ele não pode fazer, porque isso é machismo. É livre de escolher, não é? É livre de escolher e não haver qualquer preconceito em relação às suas... Deixá-lo livre para conhecer, descobrir o mundo com todas as suas cores e as suas diferenças e ser ele a fazer as suas escolhas. Achas que os pais da nossa geração pensam assim? Acho que nem todos ainda, mas eu, por exemplo, vejo no meu grupo de amigos, são tudo pessoas fantásticas, mas há muitos que ainda resistem a algumas destas coisas, mas depois quando se conversa, dizem, Rita, tens razão, eu nunca tinha pensado nisto, e começam a fazer as coisas de forma um bocadinho diferente, e se tu conseguires que mudem alguns comportamentos, já estás a ter uma vitória, e é isso no fundo que eu acho que nós fazemos nas Capazes, através dos nossos textos e das nossas discussões, e mesmo às vezes das polémicas que levantamos, é pôr as pessoas a discutir em casa e a pensar nestas questões. Diz que, é outro lugar comum, que as mulheres são muito mais amigas entre si. Já disse, para mim é a maior tanga do mundo, as minhas melhores amigas, bem, eu até é um bocadinho às vezes ridículo, porque nós gostamos, eu tenho, não sei, e depois eu falo com as outras mulheres e também não sinto isso, é evidente. Não são especialmente maldosas umas com as outras, não. A concorrência, a competição. Não acho nada, acho por um lado que é verdade que nós fomos criadas todas, fomos educadas
na lógica de lutar e competir pelo macho alfa. Isto acontece desde sempre, desde que nós somos pequeninas. Mas a minha experiência a trabalhar com mulheres é incrível. As minhas melhores amigas são mulheres. As maiores provas de solidariedade na vida que tive foi de mulheres. Então ontem estava a ver os Grammys e a ver o discurso que a Adele fez à Beyoncé. É uma coisa linda. Quem diz isso devia ver este discurso. Uma pessoa que está a receber um Grammy e que já está a chorar, a dizer: tu és a minha diva. E estamos a falar de mulheres com uma força incrível a nível de comunicação internacional, duas feministas. Então a Beyoncé E estava a ver aquilo e a pensar: cada vez que me disserem que as mulheres não gostam umas das outras, eu vou-lhe despertar com isto. Com esse discurso. Porque as pessoas vão buscar exceções. Também há homens que não gostam uns dos outros e que fazem a vida negra uns aos outros. E há homens que fazem a vida negra às mulheres. Muito mais do que as mulheres fazerem a vida negra umas às outras. I can't possibly accept this award. And I'm very humbled and I'm very grateful and gracious. But my artist of my life is Beyoncé. And this album for me, the Lemonade album, was just so monumental, Beyoncé. It was so monumental. And so well thought out and so beautiful and soul-bearing, and we all got to see another side to you that you don't always let us see, and we appreciate that. And all us artists here, we fucking adore you. You are our light. Tu estás quase a arrancar com esse talk show com o João Baião nas tardes da SIC, é dia 6, não é? Começa dia 1. Começa dia 1 de março. Dia 1 de março. Dia 1 de março, como é que vai ser? Olha, ainda não te posso dizer muita coisa, mas vai ser... há coisas que serão iguais, não vamos aqui achar que se muda tudo de uma vez, mas... Vai haver 760? Tem que haver. Ai. Tem que haver, eu percebo, mas estamos a falar de uma empresa privada, não é? Que tem muitos funcionários e que tem de arranjar também formas de que esses funcionários tenham os seus ordenados. É só esta a resposta que eu te posso dar. É sempre nisso que eu penso. Eu faço isso com toda a verdade do mundo, eu nunca engano as pessoas, eu digo tal e qual as coisas como elas são, o preço da chamada, até digo às pessoas que se não quiserem para não ligarem, eu sou a única pessoa que diz, se não quiser não ligue, se quiser ligar uma vez ligue, não exagere, portanto se isto for feito assim, tudo bem. Se eu gosto de fazer, não, ninguém gosta de fazer, nenhum apresentador gosta de fazer, mas... percebo que há uma parte importante do negócio e que eu faço parte de uma estrutura e sou quadro de uma empresa e tenho que ser responsável em relação a essa mesma Então este programa, este talk show, traz o quê de novo? Traz o quê de novo? Traz especialistas e conversas mais profundas sobre as coisas. Vais poder entrevistar? Sim. E há alguns temas que eu penso que que raramente foram falados em televisão, pelo menos nestes horários, e noutros mesmo, e noutros também. O que acontece nestes programas também tudo é tratado de uma forma muito sensacionalista. Pois não, neste caso não vai ser. Não. Vai ter mais vídeo, portanto, também mais ligação com a atualidade, e vai trazer novas caras e refrescantes de pessoas que pensam em determinadas matérias. Pessoas que pensam soa sempre bem. Não é? Não, mas que pensam com profundidade, por exemplo, a parentalidade, que é um tema que a mim me interessa imenso. Vai ser um dos temas abordados. Mas outros também igualmente interessantes. As questões de género também muito, mas vai ter muito vídeo e algumas experiências sociais, o que eu acho que vai ser muito interessante. Estou a ver que tens um papel nos bastidores, na escolha dos entrevistados. É isso? Tenho sugestões, tenho uma equipa ótima, e o João também, nós já temos muitos anos de apresentadores, já não somos só apresentadores que apresentam, fazemos parte de uma equipa. Não são, e contribuímos. os senhores e as senhoras do Teleponto. Sim, nós obviamente contribuímos com a nossa massa crítica para os conteúdos do programa, e assim é que se trabalha em equipa. E eu eu espero que seja pelo menos uma alternativa nas tardes em que as pessoas possam pensar assim: olha, nunca tinha ouvido isto é uma vida incrível, nunca tinha percebido que havia pessoas que mas isto acontece, e que porque aquilo é um tempo de antena que pode passar informação. Exatamente. Pode mover consciências e que abre a cabeça das pessoas em relação a um mundo que desconhecem e que tem a ver muitas vezes com a forma como nós vivemos e como julgamos os outros. Não julgar. Eu acho que isso vai ser interessante. Vamos dar música a esta conversa. Vamos. Quais são as músicas da tua vida? Tens uma ou outra que possas dizer? Olha, tenho muitas. Não estava a pensar nisso, que se tivesse que escolher algumas músicas da minha vida ia ser difícil. Mas olha, o Bowie é claramente uma das referências. Qual é o tema? Man on Mars talvez seja uma das que eu gosto mais. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go.
but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Pois, o Bruce Springsteen, curiosamente, porque é sempre o meu herói. Eu acho que se existe um homem perfeito é o Bruce Springsteen. Meu Deus, que herói. Que herói, sabes? Ainda agora, com toda a situação nos Estados Unidos, meu Deus, nunca me desiludiu. Tramps Like Us, o Born to Run, é uma das músicas da minha vida. Pois, mulheres, também tenho muitas, que é para não dizerem que eu não... Ai, que politicamente correto, Rita. Não, claramente a Madonna é uma das... Qual é o tema da Madonna? Eu gosto daquela provocação do Like a Virgin seguido do Like a Prayer, que marcou a minha geração, sim. E que eu achava incrível, como é que esta mulher consegue fazer isto, e era um statement brutal de... Pronto, um statement. E ela é uma grande feminista. E ela é uma grande feminista... Ainda recentemente fez um grande discurso, aliás, vários grandes discursos. Adoro a Beyoncé desta nova geração. O Drunk in Love é uma música incrível dela também. I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Why can't I keep my fingers off it? Baby, I want you, nah, nah. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, baby, I want you, nah, nah. Can't keep your eyes off my petty daddy, I want you, nah, nah. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying how the hell did this shit happen, oh baby. Drunk in love, we be all night. E Smashing Pumpkins, que também é da minha geração e que eu adoro.
Tu és de sair para dançar uma vez por outra? Gostas? Se eu gosto, é a coisa que eu mais gosto de todas as coisas da vida, mesmo. É um dos teus prazeres? É um dos meus grandes prazeres. É assim, como tenho filhos e tenho uma vida complicada, o que eu faço é, quando saio, é até às 8 da manhã. Estás a ver? E vais com o teu marido? Às vezes, outras vezes vou com as minhas amigas, lá está. E preferes o quê? Vou mais vezes com as minhas amigas. Ele é pé de chumbo? Não, ele dança lindamente, mas sair com amigas é outra coisa. Não há nada que substitua esse prazer. E depois dos 40 É o momento da liberdade. É porque é diferente, porque pronto, não precisamos de... É diferente, lá está, é mais igualitário. Quando tu sais em casal tens sempre uma preocupação de tomar conta da outra pessoa, no sentido em que tens que acompanhar, tens que conversar. Quando sais com amigas há ali uma liberdade diferente. Não é ciumenta? Não sou nada ciumenta. Olha, como é que está a ser os 40? Espetacular, está a adorar. Está a adorar, se isto for sempre assim, estou a gostar muito. Eu lido muito bem com tudo, com os cabelos brancos, que já tenho alguns, com tudo. Mesmo a imagem, quem faz televisão tem ali os holofotes mais fortes. Tu não te preocupas com as rugas? Não, assim? não, claro que me preocupo. Eu gosto imenso de estar bem e ponho os meus creminhos e faço tratamentos, atenção, essas coisas. Mas lido bem com a idade e com o envelhecimento e acho que estou, sinceramente, muito mais interessante agora do que era aos 20 anos. E isso é sexy. Isso é muito sexy. Brains are sexy. Escreve. Quais são os teus grandes prazeres hoje? Falámos da dança? Olha, os meus grandes prazeres... A dança, sem dúvida nenhuma. Dançar, o cinema também, é dos grandes prazeres que tenho, e a leitura. Estamos quase na altura dos Oscars, não é? Dia 26 de Fevereiro, é a grande noite dos Oscars. Viste algum destes filmes? Claro. O filme que eu gostei mais de todos aqueles que estão nomeados, atenção que ainda não vi o La La Land, foi claramente o Moonlight. Achei que é um filme incrível. É muito bom, não é? É um filme incrível. E é feito em Hollywood, na América, e não tem não tem aqueles lugares comuns, facilitismos, não é? Não, e trata um tema difícil, que é a homofobia, e a homofobia também nos afro-americanos, que atenção que é um problema grave. E é lindíssimo. E também as questões de género. As questões de género, as questões sociais. O facto das pessoas não serem nem todas más, nem todas boas, não é? Tens ali aquela personagem do traficante que depois é absolutamente um doce, não é? É verdade. Uma pessoa incrível. Nós já estamos do lado dele, não é? Sim, nós até nos esquecemos que ele é traficante, mas é verdade, ele é traficante, mas quer dizer, percebes? É a vida como ela é, não é o preto e branco. Interpretações. É o preto e branco agora. Sim, interpretações absolutamente magistrais. Eu achei o filme uma beleza muito grande. At some point, you gotta decide for yourself who you're gonna be. Can't let nobody make that decision for you. You gonna tell him why the other boys kick his ass all the time? What's wrong? I'm good. No, I seem good. You ain't it. A vida tem sido boa para ti? Ai, que boa pergunta. Sim, eu acho que sim. Sobretudo agora aos 40. Já consegues fazer um balanço. Perdi já muitas pessoas que me faziam muita falta. E desse ponto de vista nunca consigo ver a vida como absolutamente encantadora, porque me fazem muita falta e é sempre carrego comigo essas ausências, percebes? Mas faço questão de as carregar, porque é sinal de que vivem dentro de mim. Mas acho que tem sido uma vida de luta, de batalha em tudo. Nunca me foi nada fácil, nada me foi fácil, ao contrário do que as pessoas acham. Mesmo o meu percurso na SIC continua a ser um percurso sempre batalhado, sempre conquistado, nada... É difícil tudo, mas tem sido uma vida boa, não me posso queixar, sim. Tenho grandes amigos, tenho uma família incrível, que eu acho que é a base de tudo, e é preciso ter muita sorte até para se nascer. Eu tive uma sorte incrível na família em que nasci, e na infância que tive, que foi absolutamente estrutural e mega feliz, e isso eu sei que é uma riqueza, agora sei que é a maior riqueza que nós podemos ter. É uma infância feliz. Imaginas-te a fazer televisão até seres velhinha? Ai, adorava! Sim, mas imagina-me a fazer televisão em todas as suas formas, não é preciso ser a apresentar, posso estar a coordenar equipas, como já fiz, escrever conteúdos, mas também me imagino se conseguir ter uma reforma decente, coisa que duvido, porque isto não está fácil, a comprar uma autocaravana e conhecer o mundo com os teus filhos? Os meus filhos nessa altura não vão querer viajar comigo, se calhar com os vais tu e o teu marido. Com os netos que quiserem ir acompanhando, mas acho graça à ideia de conhecer o mundo já com os meus 70 anos, que eu também tenho conhecido, mas conhecer mais profundamente, e depois de vez em quando receber um telefonema de um neto a dizer:
vou apanhar um avião e vou ir ter convosco, está bem, vem, não sei o quê, acho giro essa ideia, uma ideia de felicidade. Eu gostava de fazer isso e de ir a alguns sítios que ainda não tive a oportunidade de ir e gostava de ir, e portanto é esse o meu projeto. Tens que o fazer. Tem que cumprir, não achas? Tem que ser. Está feito, está dito. Está dito, está que vai ser. E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso. Estamos também no iTunes e SoundCloud, onde pode assinar, comentar e classificar. Contamos consigo.